E aí galera, tudo jóia? Sou Rona Epson e a gente chega aí para mais uma aula de progressão aritmética, tá certo? Bom pessoal, hoje em especial eu vou falar sobre soma dos termos da PA, tá? E, poxa, não tem muito segredo, tá? E o que eu vou te ensinar aqui é algo muito palpável, muito tranquilo de se trabalhar, tá bom? Conta-se a história de que um garotinho, tá? Lá na Alemanha, a professora lá, o professor passou uma atividade, passou uma tarefa para os meninos lá fazerem, né? E a tarefa era somar os números de 1 a 100, tá certo? E numa velocidade totalmente diferenciada para um gurizinho aí de 8, 9 anos, a resposta veio aí muito rapidamente. O nome desse rapaz é Friedrich Gauss, um cara simplesmente genial, tá certo? Que tem profundas contribuições para a ciência, tanto na matemática, na física, enfim, em múltiplas áreas, um cara genial demais. E a história dele aí começa com essa somazinha, tá? Tá aí a imagem dele, tá, pessoal? A imagem do Gauss, eu vou ampliar aqui a tela para vocês verem, tá bom? Tá ali, só que ele já mais velho, né? Mas enfim, o probleminha que ele se deparou foi esse aqui, olha só. O probleminha que Gauss teve que resolver foi exatamente somar esses números. 1 mais 2 mais 3 mais 4 mais 5 até 100. Ele tinha que somar de 1 a 100. Meu amigo, eu vou te falar uma coisa. Olha o pulo do gato que esse cara teve. Olha só, galera, que massa. Olha que coisa genial. Ele percebeu o seguinte, enquanto o pessoal estava saindo lá, 1 mais 2, 3, né? 3 mais 3, 6, 6 mais 4, 10, né? A gurizada de 1 por 1, somando cada termo, olha o que ele pensou, olha que genial. Ele percebeu o seguinte, que se ele somasse o primeiro elemento com o último elemento, afinal de contas a ordem das parcelas não altera a soma, se ele somasse o primeiro com o último, dava 101. Se ele somasse o segundo, o 2 com o 99, também dava 101. Se ele somasse o 3 com 98, também dava 101. Eu vou ampliar isso para vocês verem, tá certo? Vou ampliar. Olha só, olha que bacana, galera. Na hora que ele sai ampliando, na hora que ele sai somando os termos equidistantes dos extremos, ele percebe que essa soma é sempre igual à soma dos extremos. Tá certo? Aí ele fez, professor, resolvi. Deu quanto, menino? Oxe, ora, aos pares essas somas não estão dando 101? Se aos pares essas somas dão 101, então eu tenho 50 pares de 101. Como assim, professor? 50 pares de 101. Não são 100 números? Se são 100 números e eu estou pegando aos pares, 100 dividido por 2 dá 50 pares. E 50 pares de 101 dá 50 vezes 101 e vou ampliar de novo para vocês. Tá? 50 vezes 101 naturalmente dá 5.050. E ele chegou com essa resposta lá para o professor dele, falando. E aí, meu filho, como é que você fez esse negócio? Não, professor, eu percebi o seguinte, eu percebi que a soma dos termos equidistante dos extremos era igual à soma dos extremos. Foi isso que eu percebi, ó. A soma dos termos equidistante dos extremos era sempre igual à soma dos extremos, que era 101. Diga aí, o boy com 8 anos falou isso em alemão, viu? Vamos deixar isso claro. Falou isso em alemão. Enfim, essa sominha, conhecida aí como soma de Gauss, na soma que Gauss fez quando era gurizinho, ela justamente surge para a gente como um insight, aí, como uma ideia maravilhosa para a gente fazer a soma dos termos de uma PA. Como assim, professor? Olha só por quê. Pessoal, vem cá. Quando a gente se depara com os termos de uma progressão aritmética, de maneira genérica, A1, A2, A3, A4, até a N. Eu quero somar todo mundo, ou seja, eu quero fazer A1 mais A2 mais A3 mais A4 até a N. Tá? Eu chamei essa soma, eu representei de SN. Galera, o que Gauss percebeu é que naquela sominha dele, a soma dos termos equidistantes dos extremos era igual à soma dos extremos, não era? Ora, aqui acontece algo semelhante. Afinal de contas, lembra que eu falei numa outra aula que uma das propriedades de progressão aritmética é que a soma de dois termos equidistantes dos extremos é igual à soma dos extremos? Ou seja, essa soma aqui vai dar A1 mais AN. Essa soma aqui também é A1 mais AN. Se eu pegasse dois termos aí mais intermediários equidistantes dos extremos, a soma também dava 1 mais AN. Ou seja, a soma dos N primeiros termos dessa PA vai ser A1
mais a n, eu não estou pegando aos pares? Se eu tenho n elementos, eu vou ter quantos pares? N sobre 2, tá certo? Então, vezes n, tudo isso dividido por 2, tá certo? Então, novamente, tá? A1 mais a n é a soma dos termos extremos, que é sempre igual à soma de dois termos quaisquer equidistantes a ele, tá certo? Vezes a quantidade de termos sobre 2. Afinal de contas, a quantidade de termos sobre 2 vai dar a quantidade de pares iguais a esse aqui. Tudo bem para vocês? Então, pessoal, eu quero que você pause esse vídeo daqui a pouco e repita exatamente o que eu vou dizer aqui agora. Fale porque é importante. A soma dos n primeiros termos de uma PA é o primeiro termo mais o último termo vezes a quantidade de termos sobre 2. Novamente, a soma dos n primeiros termos de uma PA é o primeiro termo mais o último termo vezes a quantidade de termos sobre 2. Não, porque não sei o quê. Amigo, é o primeiro termo mais o último termo vezes a quantidade de termos sobre 2. Não tem segredo. Eu preciso saber quem? O primeiro termo. E quem mais? O último termo. Quem mais? O total de termos. E depois, divido por 2. Tranquilo? Beleza? Show de bola? Maravilha, maravilha, maravilha. Eu trouxe uma ilustração interessante para você. Olha só a ilustração que eu trouxe para ti aqui agora, tá? Justamente para inspirar essa ideia de soma dos termos de uma PA, tá bom? Eu vou ampliar a tela para vocês vejam com calma. Quando eu olho para essa imagem aqui, eu vou dizer que todos esses retanglinhos, a área de todos eles, essas áreas estão em progressão aritmética. A1, A2, A3, A4, até a N. Essas áreas estão em progressão aritmética. Obviamente, eu supus aí que em cada retanglinho desse, a base media 1 e a altura media o termo da progressão. E, naturalmente, base vezes altura, 1 vezes A1 vai dar A1. 1 vezes A2 vai dar A2, vai ser a própria área. Maravilha, Rona Epson, excelente, entendi. Aí, olha que saída genial. Eu vou pegar essa área e encaixar aqui em cima. Nesse último. Eu vou pegar essa área e encaixar nesse penúltimo. Eu vou pegar essa área e encaixar no antepenúltimo. E por aí vai. E fazer a mesma coisa voltando. Essa última área encaixar no primeiro. Essa penúltima área encaixar aqui no segundo. Olha só a imagem que eu vou ter. Olha que bacana. Olha que coisa espetacular. Quando eu fiz isso, eu gerei um retângulo maior. Tá certo? E nesse retângulo maior que eu gerei, olha só o que é que eu tenho. Eu tenho a base com n termos, ó, 1 mais 1 mais 1 mais 1 mais 1, quantas vezes? N vezes. Eu tenho a base com n termos e eu tenho a altura aqui, galera, olha só, essa altura é exatamente A1 mais AN. Então, a área desse retângulo todinho vai ser base vezes altura, ou seja, A1 mais AN vezes N. Só que essa área do retângulo todinho é o dobro do que eu quero, porque eu não quero a soma dessa área marcada aqui, a soma dessa área pintada. Então, é só pegar essa área total, que é base vezes altura, e depois dividir por 2. Aí, olha que coisa arretada, pessoal, olha que coisa massa. A base quem era? Era N. E a altura quem era? A1 mais a N. Então, base vezes altura, só que eu queria metade daquele retângulo, não foi? Eu não estava dobrando? Então, dividido por 2, tá certo? Então, mais uma vez, eu te mostro de outra maneira que a soma dos n primeiros termos de uma PA é sempre A1 mais AN vezes N sobre 2. A soma dos n primeiros termos de uma PA vai ser o primeiro termo mais o último termo vezes o total de termos sobre 2. Por favor, não esquece dessa expressão, não esquece dessa fórmula, não esquece, eu vou ampliar para vocês aqui, ó, não esquece dela. É o primeiro termo mais o último termo vezes a quantidade de termos sobre 2. Por favor, se você quiser, você pode repetir isso umas 10 vezes, porque essa fórmula é extremamente importante para o Enem, tá certo? Extremamente importante. Ok? Pra você ter ideia, uma das aplicações bem interessantes dela é quando a gente trabalha com aquele financiamento habitacional, o sistema SAC. Tá, o sistema de amortização constante. A gente usa essa expressão também, tá? Para saber o valor total a ser pago. Isso é muito bacana mesmo, tá bom, pessoal? Bom, por falar em aplicação, vamos treinar um pouquinho, tá certo? Vamos trabalhar um pouquinho? Olha só, galera, eu trouxe um probleminha muito legal para vocês, um probleminha do Enem, extremamente simples, tá? Vamos ler comigo? Vamos lá? Problema 1 do Enem, segunda aplicação 2010, tá? O trabalho em empresas de festas exige dos profissionais conhecimentos de diferentes áreas. Na semana passada,
Todos os funcionários de uma dessas empresas estavam envolvidos na tarefa de determinar a quantidade de estrelas que seriam utilizadas na confecção de um painel de Natal. Massa, né? Uma tarefa muito legal. Vamos contar as estrelinhas. Legal, todo mundo feliz da vida. Um dos funcionários apresentou um esboço das primeiras 5 linhas do painel, que terá um total de 150 linhas. Maravilha, vamos contar a estrela aí nesse painel, tamanho do mundo. Após avaliar o esboço, cada um dos funcionários esboçou sua resposta, tá? O funcionário 1 disse assim, rapaz, tem 200 estrelas. Aí eu vou dizer, assim, isso aí tá meio perdido, porque se na última linha vai ter 150 estrelas, né? A penúltima tem 149, já passou e muito de 200, né? Mas tudo bem. O funcionário 2 disse, rapaz, tem 6.000 estrelas. O funcionário 3, tem 12.000 estrelas. O funcionário 4, 22.500 estrelas. O funcionário 5, rapaz, tem aproximadamente 22.800 estrelas. Qual funcionário apresentou um resultado mais próximo da quantidade de estrelas necessárias? Meu amigo, deixa eu te dizer uma coisa. Eu não tenho que somar essas quantidades, então olha o que eu vou fazer. Eu vou somar uma estrela da primeira linha, mais na segunda linha tem 2 estrelas, mais na terceira linha tem 3 estrelas, e assim vai. Até a última linha, a linha 150, que tem 150 estrelas. São 150 termos dessa PA, tá certo? Amigão, para somar os termos de uma PA, o que é que eu preciso? Eu preciso do primeiro termo, do último termo, do total de termos, divido por 2. Para com isso, galera. É muito fácil. Olha só para cá. A soma dos 150 termos dessa PA vai ser o primeiro termo, que é 1, mais o último termo, que é 150. O AN, lembra? Vezes o total de termos, que são 150 termos, dividido por 2. A fórmula eu tinha acabado de escrever no quadro, né, pessoal? Tinha acabado de colocar na tela, não foi isso? Maravilha, maravilha. Ô, pessoal, para com isso, vamos fazer essa conta. Mas, professor, relaxa, tem calma, tem calma. Eu sei que talvez a tua maior tentação seja somar 150 com 1. Tudo bem, vai dar certo do mesmo jeito. Mas olha o que eu tenho para te propor, tá bem? 150 vezes 1 vai dar 150. Mais 150 vezes 150. Relaxa, esquece os zeros. 15 vezes 15 não é 225? Que delícia. Aí eu boto 2 zeros. Tudo isso dividido por 2. Pessoal, 22.500 mais 150 dá 22.650. Dividido por 2 dá quanto? Bom, 22.000 por 2 dá 11.000. Como tinha dado 650, por 2 dá 325. Então, esta é a quantidade de estrelas. Esta é a quantidade de estrelas. Ixi, Maria, eu tô bom de fazer estrela, não tô? Essa é a quantidade de estrelas que o pessoal teria que contar. Tudo bem? Bom, como teve funcionário que fez a aproximação, vamos olhar o que chegou mais perto. Então, o que chegou mais perto foi exatamente o funcionário 3, né? 12.000 estrelas, tá certo? Funcionário 3. Então, resposta certa, letra C, C de caju. Tudo bem? Tranquilo? Maravilha, maravilha, maravilha. Bom, mas esse foi só o probleminha para iniciar. Vamos trazer outro probleminha para vocês? Olha só que legal. Problema que eu elaborei com muito carinho para vocês, tá? Muito carinho mesmo. Olha só. O pequeno Samuel recebia do seu pai uma mesada de R$200. Certo dia, ele chega para o seu pai e diz: pai, em vez de o senhor me dar R$200, o senhor pode me dar R$1 no primeiro dia do mês, R$1,50 no segundo dia do mês, R$2 no terceiro dia do mês, e assim por diante, até o último dia do mês. Né? Perceba que sempre ele vai aumentar 50 centavos por dia. O pai, quando viu aqueles valores pequenos, não pensou muito e, achando que teria mais vantagem, aceitou a proposta. Beleza, filhão, vamos lá. Ao final do mês, o pai percebeu que os valores realmente foram diferentes. Entretanto, o filho ganhou bem mais do que ganhava antes. Que percentual o filho ganhou a mais do que ganhava ao final de um mês de 31 dias? Pois bem, galera,
Quando a gente olha para esse cenário, né, dessa proposta tão bacana, né, do filho, tão inteligente, tá? Por favor, não queira fazer isso em casa não, tá bom? Mas olha só, galera, olha só, brincadeiras à parte. No primeiro dia do mês, o filho recebe R$1. Então, o meu A1 é R$1. No segundo dia do mês, o filho recebe R$1,50. Então, o meu A2 é R$1,50. No terceiro dia do mês, o filho recebe R$2, tá? Repara que ele está sempre aumentando 50 centavos a cada dia, né? Como eu pedi o total que o filho recebeu, o total é a soma de todos esses valores, não é isso? Ou seja, como eu estou aumentando de dia a dia 50 centavos, então eu tenho uma progressão aritmética de razão 50 centavos. Beleza, Rona Epson, beleza. Tá, ok. Só que para somar os termos de uma PA, eu preciso do primeiro termo, que eu tenho. Eu preciso do último termo. Eita, não tem. Vezes a quantidade de termos. Eu tenho, são 31 dias. Dividido por 2. Lembra dessa história que eu já falei umas 200 vezes hoje? Tá? Beleza. Ok. Maravilha, Rona Epson, maravilha. Tenho que encontrar o último termo. Vamos encontrar, não são 31 dias que ele pede para considerar? Se são 31 dias, então eu vou achar o A31. E o que é que eu faço para achar o A31? Vamos comigo? Pessoal, eu falei para vocês que andar sobre os termos de uma progressão aritmética é como subir uma escada. De modo que para sair do primeiro degrau para o 31º degrau, eu vou subir 30 degraus, tá certo? Ou seja, para eu sair do A1 para o A31, eu vou subir 30 degraus, eu vou somar 30 razões. Lembra disso? Lembra disso? Eu vou somar 30 razões. Não esquece, tá, pessoal? Se for o caso, volta nas outras videoaulas, dá uma olhada com carinho, pausa o vídeo, enfim. Tá claro isso para vocês? Tudo certo? Então, o A31 é o A1 mais 30 razões. Ou, para quem gosta de fórmula, o AN é o A1 mais N menos 1 vezes a razão. Perfeito? Tranquilo? Então, ó, A31 é o A1 mais 31 menos 1 dá 30 vezes a razão. Beleza, Rona Epson. Olha comigo, o A31 então vai ser quanto? O A1 é R$1, vezes mais 30 vezes a razão. E a razão não é 50 centavos? Para com isso, galera. Metade de 30 é 15, 15 mais 1 dá 16. Portanto, no último dia do mês, ele vai receber R$16. Calma, mas não foi isso que eu pedi, tá? Eu encontrei esse valor porque eu vou precisar dele. No último dia do mês, ele recebe R$16. No último dia. Tá certo? Mas a minha pergunta foi, e quanto ele recebe ao todo? A soma dá quanto? A soma é eu pegar o A1 mais o A2 mais o A3 mais o A4 até o A31. Então, a soma dos termos dessa PA, a soma dos 31 termos vai ser dada pela expressão A1 mais A31 vezes 31 dividido por 2. Essa é a soma. Beleza, galera? Tranquilo? Maravilha, maravilha, maravilha. Ei, pessoal, ó, só para não esquecer, tá? Eu vou ficar repetindo porque é importante. É o primeiro termo mais o último termo vezes o total de termos sobre 2. Ô, galera, para com isso. Ó. Quem é o meu A1? Quem é o meu A1? O meu A1 é 1, mais quem é o meu A31? É 16, vezes 31, dividido por 2. Tá certo? Maravilha. Pessoal, 1 mais 16 dá 17, 17 vezes 31. Aí eu vou ter que fazer essa continha, não é, pessoal? Vamos lá? É só fazer aqui, ó, 17 vezes 31. Aí você escolhe como você faz, enfim, fica à vontade, tá? Bom, 7 vezes 1 dá 7, 7 vezes 3 vai dar 21. Aí vamos lá, ó. 1 vezes 1 dá 1, lembra que começa deslocado uma casa, né? 1 vezes 3 dá 3. Maravilha. Somando dá 7, 2 e 5. Então, essa multiplicação aqui, pessoal, vai dar exatamente 527. Como eu tenho que dividir por 2, 527 dividido por 2 dá quanto? Ora, pessoal, vamos com calma. 500 dividido por 2 não dá 250? 27 dividido por 2 dá 13,5. Então, quando eu somo, vai dar 263,5.
Rapaz, esse Samuel é esperto, viu? Esse Samuel é uma figura, tá? Olha só, pessoal, olha que massa, galera. Olha que top, pessoal. Ele recebeu 63,50 a mais do que ele recebia. Lembra que a mesada dele era de R$ 200, lembra disso? Então, como a mesada dele era de R$ 200 e ele recebeu no final do mês o equivalente a 263,50, ele recebeu 63,50 a mais. Só que eu perguntei em termos percentuais. Eu vou voltar na imagem só para você perceber isso. Olha só a pergunta. Qual porcentagem o filho ganhou a mais do que ganhava ao final de um mês de 31 dias? Galera, 63,50 é o que eu ganhei a mais. Comparado com quanto? Com o que ele recebia. E ele não recebia 200? Ô, pessoal, para com isso, né? Para com isso. Se eu quero porcentagem, eu quero denominador 100. Se eu quero denominador 100, basta dividir por 2, tanto em cima como embaixo. Amigão, se eu dividir isso aqui por 2, olha só o que é que eu vou alcançar, tá? Se eu dividir isso aqui por 2. Bom, 60 por 2 dá 30, tá? R$ 3,50 por 2 vai dar R$ 1,75. Eu tô falando em dinheiro porque fica mais fácil a gente processar, tá bom? Tá? E até porque também é dinheiro ali, né? Eu não fugi muito do tema, não. Tá, ok. Então, 60 dividido por 2 dá 30. 3 dividido por 2 dá 1,50. Então, eu já vou em 31,50. 50 centavos dividido por 2 dá 25 centavos. Então, isso aqui vai dar 31,75. Aí não ia estar por 100, porque eu divido por 2 em cima e embaixo. Como é por 100, então eu boto por cento. Fio, né? Ok? Maravilha? Tudo certo. Excelente, excelente, excelente. Que massa, cara, que massa. Olha só, Samuel, nesse pulo do gato que ele deu aí no pedido ao pai dele, né? Ele teve um ganho bem significativo, né? Bem significativo. Olha aí. Muito bem. Galera, olha só. Eu trouxe para vocês um outro probleminha, tá? Muito, muito interessante também. Vamos lá? Ok? Um problema da URJ, tá? Da UERJ. Um fisioterapeuta elaborou o seguinte plano de treinos diários para o condicionamento de um maratonista que se recupera de uma contusão. Primeiro dia, correr 6 quilômetros. Dias subsequentes, acréscimos de 2 quilômetros à corrida de cada dia imediatamente anterior. Então, sempre ele vai correr 2 quilômetros a mais do que no dia anterior. O último dia de treino será aquele em que o atleta corre 42 quilômetros. O total percorrido pelo atleta nesse treinamento, do primeiro ao último dia em quilômetros, corresponde a... Pois bem, pessoal, eu peguei os dados desse problema e anotei aqui no quadro, tá? No primeiro dia ele correu 6 quilômetros. Cada dia ele corre 2 quilômetros a mais do que no dia anterior, então a razão dessa PA é 2, tá certo? E no último dia ele vai correr 42 quilômetros. Como eu pedi o total, tá? A soma do que ele percorreu em todos os dias, essa soma dá exatamente quanto, galera? Ora, primeiro termo mais último termo. Eu tenho o primeiro termo, eu tenho o último. Vezes a quantidade de termos sobre 2. É aí onde está o problema. Eu não tenho essa quantidade de termos, perdão. Eu tenho que ir atrás dela. Beleza? Então vamos atrás dela? Pessoal, olha só para cá, tá, galera? Olha só para cá. O AN não é igual ao A1 mais N menos 1 vezes a razão? Não é essa a fórmula? Então, o AN é igual ao A1 mais N menos 1 vezes a razão. Esse AN é 42, tá certo? Beleza? Maravilha. Pessoal, só que o A1 eu te dei. O A1 é 6. Mais N menos 1 vezes a razão eu também te dei. É 2. Igual a 42, que é esse meu último termo aí. Galera, 42 menos 6 dá quanto? Dá 36, tá bem? Então eu vou ter que N menos 1 vezes 2 é igual a 36. Amigão, o 2 não está multiplicando? Passa o quê? Dividindo. 36 dividido por 2 dá 18. Então, N menos 1 é igual a 18. Tá menos 1, passa mais 1. Então, N é igual a 19. 18 mais 1, 19.
Então, esse rapaz aí vai passar 19 dias, perdão, nessa pancada aí de treino, tá certo? Ok, agora no último dia ele correu 42 quilômetros, né? É uma contusãozinha, né? Que ele estava se recuperando, né? Mas tudo bem, olha só, vamos lá, vamos dar o gás. Pessoal, pois bem, eu não quero a soma, eu quero a soma desses 19 termos dessa progressão aritmética, tá? É uma PA. Tá? Se eu quero a soma dos 19 termos, é só fazer o quê, galera? É só fazer o primeiro termo, 6, mais o último termo, 42, vezes o total de termos, que é 19, dividido por 2. Ô, galera, para com isso, né? Para com isso. Ah, professor, eu gosto de escrever a fórmula, então escreva A1 mais AN vezes N sobre 2. Ei, vem cá, vem comigo aqui, vem comigo. 42 mais 6 não dá 48? Aí 48 dividido por 2, já vou fazer a divisão aqui direto, 48 dividido por 2 dá 24. 24 vezes 19. Tudo bem para vocês? Rapaz, deixa eu te dizer uma coisa aqui. Sabe aquela continha? Imagina que tu tá no final da prova, é a última questão do Enem, o fiscal já tá vindo na tua direção para tomar a tua prova. Ixi, me arrepiei todinha aqui agora. Calma, deixa eu dizer. Imagina que tu não tá com tempo para fazer essa conta. Armava, 24 vezes 19, não sei o quê. Por favor, olha para as alternativas. Olha lá. Tem uma alternativa que termina em 4, outra termina em 8, outra termina em 6, outra termina em 4. Agora olha para cá. 4 vezes 9 dá quanto? 4 vezes 9 dá 36, né? Meu amigo, tenha certeza, esse número termina em 6. Se esse número termina em 6, eu te garanto uma coisa, que quando você fizer essa conta, vai dar 456, que é a única alternativa que termina em 6. Maravilha, letra C, né, pessoal? Pode fazer a conta aí, tá? Pode fazer a conta, tá bom? Claro que você poderia também dar uma de malandro aqui. De que forma, Rona Epson? Por exemplo, se fosse 24 vezes 20, 24 vezes 20 daria 480, né? Tá? Aí só que não é vezes 20, é vezes 19. Então você tem que tirar 1,24, tá bom? Então 480 menos 24 dá 456. Mas enfim, a gente já tinha matado a resposta, letra C, confere isso, tranquilo? Maravilha, maravilha, maravilha. Pois bem, meus amigos, e com isso nós fechamos, tá? Esse bloco de progressão aritmética, tá bom? Então a gente aprendeu o termo geral, a n é igual a A1 mais n menos 1 vezes a razão, tá certo? É aquela brincadeira que eu expliquei a vocês de subir a escada, tá? A outra coisa que nós aprendemos foi a soma dos termos da PA. É o primeiro termo mais o último termo vezes a quantidade de termos sobre 2. Não esqueça também que numa progressão aritmética a diferença entre dois termos consecutivos é sempre constante. Constante igual a razão. Não esqueça que a soma de dois termos equidistantes dos extremos é igual à soma dos extremos. Beleza? Não esqueça que evoluir numa progressão aritmética significa evoluir de acordo com médias aritméticas. Em outras palavras, cada termo é a média aritmética entre o anterior e o posterior a ele. Joia? Se ligou na revisão? Foi top? Valeu, galera! Até a próxima! Ok!